Olá, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma semana de aula, terminando o nosso mês de junho, né? Já estamos praticamente chegando aí em julho, na metade do ano. E hoje a gente vai usar o livro A Capa-Lô também, tá? Língua portuguesa. E vamos lá para a página 98. Aqui na página 98 tá falando sobre o efeito estufa, tá? Então eu quero que vocês leiam direitinho o que é o efeito estufa. Tem algumas ilustrações aqui para vocês observarem. Olha só como que o efeito estufa age no nosso clima, né? O que ele faz, né? Ele é prejudicial, ele é benéfico. Vamos olhar tudo direitinho aqui na página 98. E aqui na página 99 diz assim, ó, tem ainda, né, algumas ilustrações, leiam aqui as legendas. E depois eu quero que vocês façam isso aqui, ó. O que pode ser feito para impedir o agravamento do aquecimento global? Recorte os elementos da página 251 e colhe-os nos espaços abaixo e descubra atitudes que você pode adotar no dia a dia para minimizar o aquecimento global e incentivar outras pessoas a fazer o mesmo, tá? Então, eu quero que vocês vão lá na página 251, essa aqui, ó. Lembra dessa página? Essa página aqui a gente já recortou esses pinguins para colocar lá naquele primeiro texto. Aí aqui embaixo, ó, figuras para atividade da página 99. Então vocês vão recortar essas figuras aqui agora, da página 251, e vão colá-las ali, de acordo com o lugar correto de cada uma, tá? Então vocês vão ler o que está escrito aqui, vão ver a figura que é adequada para colocar aqui. Leia aqui e cole a figura, e assim por diante. As 5 figurinhas que tem lá, vocês colam aqui. Certo, pessoal? Então, até agora, simples e fácil, né? É mais uma atividade extra que vocês estarão fazendo, tá? E agora nós vamos lá para a página 104, tá? Aqui na página 104, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma revisão do que a gente aprendeu nesse capítulo inteiro. A gente estudou esse capítulo 4 esse mês. Lá o dia 1º a gente colocou lá, né? Para vocês fazerem a partir da página 63, né? Então, aqui, tudo que vocês forem trabalhar hoje nessa aula é uma revisão de tudo que a gente aprendeu. Então, vocês vão ter que voltar lá naqueles textos que a gente estudou para completar aqui, relembrar o que a gente aprendeu, tá? Complete a frase a seguir com informações sobre o verbete de dicionário. Então, vocês vão voltar lá na página que tem o verbete de dicionário, é a página 81. Vocês vão voltar lá, vão dar uma lidinha para poder completar o que está pedindo aqui, certo? Então, os dicionários são muito úteis quando se deseja conferir a maneira de escrever as. Além disso, neles é possível saber a qual a palavra pertence. Então, vocês vão achar isso lá. Aqui também sobre o verbete de dicionário,
sobre a linguagem usada em um verbete de dicionário, é correto afirmar que... Qual é o tipo de linguagem que é usada no verbete de dicionário? Lá vocês vão achar tudo certinho. Aqui, complete cada frase com o verbo indicado em parênteses, conjugando. Nós também estudamos verbos, né? Vimos bastante coisa sobre verbo, sobre substantivo, adjetivo. Então, vamos recordar tudo, tá? Então, essa aqui, ó, é para vocês colocarem o verbo que está entre parênteses no fim de cada frase. Se Sofia estragaria surpresa. Aqui vocês vão completar com o verbo rir. Se Sofia fizesse... Qual que é a conjugação do verbo rir que eu vou por aqui? Para ficar compreensível essa frase, tá? Eu não posso pôr rir, tá? Então vamos ver qual maneira que eu vou colocar, mudar esse verbo para dar sentido aqui. Se Sofia rir, estragaria a surpresa? Não dá certo. Aqui, vocês vão completar com o verbo rugir, aqui ouvir, aqui sentir e aqui florir, certo? Sempre se atentando para a colocação correta do verbo. Aqui, a 4. As palavras que você usou para completar as frases acima são... Até já respondi, né? Essas palavras que vocês usaram aqui são verbos, substantivos ou adjetivos? Então, procura sempre prestar atenção. Às vezes, na próxima pergunta, tem a resposta da anterior, né? E assim vai. 5. Leia as frases e complete as palavras com isse ou isse. Gente, isso aqui todo mundo tá tirando de letra, né? Porque a gente já fez muita atividade com isso e isso, fizemos no ler e escrever, fizemos atividade separada, fizemos no livro didático. Então, assim, hoje tá facinho a aula, é tudo recordação, tá? Então, completar aqui com isso 2 S ou isso com C. Certo? Vamos para a página 105. Página 105 também. Continua aqui, né? Completando com isso e isso. E aqui organizar as palavras da atividade anterior no quadro. As palavras que você completou aqui, que são verbos, colocá-las aqui. E as palavras que você completou, que são substantivos, colocá-las aqui. Nós já até fizemos uma atividade igualzinha a essa lá no livro, né? 7. Reescreva as frases a seguir, colocando os verbos no infinitivo e fazendo os ajustes necessários, tá? Então, vocês vão colocar o verbo no infinitivo. O verbo aqui não está no infinitivo. E qual que é o verbo no infinitivo? Qual que é a terminação dele? Né? O verbo, quando está no infinitivo, ele termina com ar, são as terminações. Ar, ir, tá? Então, você vai mudar esse verbo. Por exemplo, ó, pedi a Guilherme que ouvisse o recado. Você vai ter que mudar o verbo ouvisse aqui pelo infinitivo. Só que aí você tem que adequar também a frase para dar certinho, tá bom? Aqui também, tá? Se risse mais, ficaria mais engraçado. Aqui o verbo é risse. Você vai ter que mudar ele para terminação no infinitivo. Aí também vai ter que mudar a frase para poder fazer a adequação necessária. Continuando aqui a 8. Como geralmente é a linguagem usada em uma reportagem? Então, nós estudamos reportagem lá na página 86. Então, para responder isso aqui, vocês vão consultar lá a página 86, onde a gente estudou reportagem. Então, qual das linguagens é usada
em uma reportagem? Assinala para mim. Qual é o nome da parte em que devem constar as principais informações da reportagem e em que lugar do texto ela fica? Vocês também vão achar isso lá, certo? De que são compostos os infógrafos de uma reportagem e qual é a função deles? Nós até respondemos essa questão lá. Se vocês voltarem lá, vocês vão achar. Tem até a resposta que vocês colocaram. Os infográficos, perdão, não são infógrafos, infográficos, tá? Tinha lá o desenho do infográfico direitinho, vocês viram, vocês até responderam. É praticamente a mesma pergunta, certo? Só para vocês se lembrarem. E aqui na página 106, imagine que você fará uma reportagem sobre a prevenção da gripe. Onde você buscaria informações? Lembra que a gente falou bastante de fake news, de coisa postada na internet, que é mentirosa, né? Então, assim, que a gente tem que procurar os locais de mais, assim, confiável para a gente poder se informar direitinho, não ir acreditando em qualquer coisa que fala, né? Sempre na TV fala também sobre isso. Então, se você fosse fazer uma reportagem sobre a gripe, em quais desses lugares você buscaria informações? Leio com atenção todas as alternativas e assinala para mim. Marque a alternativa em que todas as palavras são formadas pelo processo de composição. Lembra lá do leão marinho que a gente viu, daquela atividade do leão marinho? Deixa eu ver que página que está aqui, eu vou falar para vocês já sobre o leão marinho. São palavras formadas por composição, né? Então a gente tem que fazer uma composição para poder formar de uma palavra, formar outra palavra. Aqui na página 84 fala sobre formação de palavras por composição. Então, marque a alternativa em que todas as palavras são formadas pelo processo de composição. Qual? Todas as palavras são formadas. Se tiver uma que não é por processo de composição, não é aquela, tá? Todas têm que ser formadas pelo processo de composição. E uma perguntinha muito simples que a gente também fez já nesse capítulo, né? Que recurso foi usado para juntar as palavras e formar uma nova? Sinal de pontuação foi usado. Nós estudamos sinais de pontuação também, né? E aqui a última atividade, a 14. Escreva no diagrama o nome correspondente a cada imagem. Dica: são 5 palavras formadas por composição, certo? Então aqui vocês vão olhar a figura e vão escrever. Essa aqui já responde essa aqui, né? A 12 palavras formadas por composição. Só olhar os desenhinhos e fazerem aí para mim. Simples assim, pessoal. Não se esqueçam de fazer rapidinho isso aqui, enviar as fotos para a professora, tá? Boa aula para todo mundo aí.